E mais uma vez tentaram humilhar o Vinícius Júnior. E olha a resposta dele. É isso, galera. Pra quem não sabe, Vinícius Júnior se igualou ao Messi, 12 assistências nos mata-matas da UEFA Champions League, só que o Messi precisou de 77 partidas para isso. E o Vinícius Júnior, 30 partidas. Real Madrid mandou muito bem, destruiu o Manchester City, encaminhou a sua classificação para as quartas de final com o show da nossa cria Vinícius Júnior, né? Vou falar sobre isso e também sobre outros assuntos, como o mercado da bola. Tem vários assuntos no mercado da bola: Arrascaeta, o Wesley, Casimiro, tem também o Lohan, tem o Wesley. Então a gente vai tentar fazer aquele resumão para vocês. Vamos falar também tudo sobre Flamengo versus Botafogo, o horário, a classificação do Flamengo na tabela. Vamos alertar sobre a volta antecipada do Pedro, né? Um alerta, na verdade, de um especialista, de um fisioterapeuta. Essas e outras vocês encontram agora na sua Flageral TV. E antes disso, por favor, deixe seu like e vamos para as notícias, que realmente é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E rapaziada, vou começar o vídeo com um alerta sobre a volta do Pedro, né? Saiu no Globo Esporte que o Flamengo pretende contar com o Pedro já na segunda semana do mês de março, né? Nos últimos 15 dias de março, o Pedro, a princípio, já voltaria a jogar futebol. Só que o fisioterapeuta Héctor Pelerano, ele deu um grave alerta sobre isso, né? Segundo esse fisioterapeuta, ele falou: a cirurgia que o Pedro fez aconteceu no dia 13/9. No meio de março de 2025, como sugere a informação, que será mais ou menos dia 13/3/2025, o Pedro não terá nem completado 6 meses do pós-cirúrgico. Não existe recomendação clínica e nem científica atual que prevê um retorno à prática esportiva em 6 meses, né? Porque atualmente são de 9 meses a recomendação. E ele ainda falou, cara, o tempo de maturação do enxerto que foi colocado no joelho do Pedro, né, é de no mínimo 9 meses. Não existe na literatura científica e médica essa recomendação de um retorno em 6 meses. A gente sabe, galera, que o Pedro, ele tá fazendo um tratamento em 3 períodos, né? O que me deixou preocupado nessa informação do fisioterapeuta da maturação do enxerto, né? Porque foi colocado um enxerto no joelho dele para fazer aquela reconstrução do ligamento. E essa maturação, pelo que eu entendi do fisioterapeuta, ela, mesmo você se esforçando muito, ela não se reconstrói assim em tão pouco tempo. Então, é esse o único alerta, né? Eu quero, lógico, que o Pedro volte a jogar o quanto antes, mas ele voltando em plenas condições e não voltando para ter uma contusão depois de 15 dias, 20, 40 dias. É isso, esse alerta sobre a volta do Pedro, né? Desejo, lógico, a volta do Pedro, mas quando ele estiver 100%. Se essa volta for antecipada, mas causar algum tipo de lesão, como está dizendo o especialista, fisioterapeuta Héctor, aí a gente já fica com o pé atrás nessa volta. Queria saber a sua opinião, né? Apenas um alerta aqui. A gente está com muita saudade de ver o Pedro dentro de campo. Ele ajuda muito o time rubro-negro, é um dos melhores centroavantes do mundo, com certeza. Graças a Deus, o caso dele não foi um caso mais grave, né? Não afetou ali o menisco, mas é um alerta que a gente fica, porque a gente, como torcedor, sempre deseja que o time esteja completo dentro de campo. Mas quando a gente vê algum médico falando sobre isso, né, algum fisioterapeuta falando sobre isso, a gente já liga o nosso alerta e já fica mais atento sobre essa volta antecipada. E rapaziada, tentar fazer aquele resumo do mercadão da bola, porque tem vários assuntos, né? Tem o Wesley, tem o Arrascaeta, tem o Nuno Campos, que fechou com o time do Flamengo para comandar o Sub-20, tem o Lohan, tem o Wesley, tem o Paquetá. Vamos começar pelo Paquetá, que é uma curtinha. Muita gente querendo a contratação do Paquetá, né? Existe um julgamento marcado para março. Depois desse julgamento, que a gente saberá realmente se o Paquetá poderá continuar jogando futebol ou não. Porque o pedido dos ingleses é que o Paquetá seja banido do futebol
por uma suposta manipulação em jogos, né, em relação a tomar cartões amarelos. Então existe sim esse risco, e o risco não é pequeno, do Paquetá ser banido do futebol. Caso o Paquetá seja inocentado, aí sim, pro meio do ano, a gente poderia pensar em algo em relação ao Flamengo, mas é muito distante isso. Primeiro precisa desse julgamento para a gente saber do futuro do Paquetá. Em relação ao Casimiro, sair no Daily Mail, que é um jornal inglês, que o Flamengo está praticamente fechado com o Casimiro, né? Que o Flamengo pagaria metade do salário do Casimiro e o Manchester United pagaria a outra metade. Até porque o Manchester ele não conta com o Casimiro. E já seria para fechar nessa janela. Mas, galera, não tem muito sentido isso. O Flamengo está negociando com o Jorginho, né? A chegada do Jorginho para ele assinar um pré-contrato. Em relação ao Casimiro recebe 8 milhões de reais por mês. O Flamengo pagaria 4 milhas, pensa, 4 milhões de reais por mês pro Casimiro, galera. Não tem muito sentido, é um grande jogador? Porra, excelente jogador, mas não vale mais do que 2 milhões de reais por mês, ainda mais pro futebol sul-americano. Não tem como a gente ficar bancando o salário de lá, né? Então, segundo o Daily Mail, o Casimiro virá pro Flamengo por empréstimo, né? Com o Manchester pagando essa metade do salário. É muita coisa, galera. 4 milhões de reais, bom jogador, mas não vale 4 milhões de reais por mês. Pra mim, essa reportagem aí também pro Vene Casagrande. Vene Casagrande até comentou sobre isso. Falou que não tem pé nem cabeça essa situação do Casemiro no Flamengo. Que o Flamengo está negociando com o Jorginho para que o Jorginho chegue no meio do ano, antes do Mundial de Clubes, tá? Então, em relação ao Casemiro, mais uma vez, parece ser uma cavada de empresários, ok? Em relação ao Wesley, o Zenit ele desistiu, né, tirou o cavalinho da chuva porque sabe que o Flamengo não vai aceitar qualquer valor pelo melhor lateral direito do mundo hoje em dia ou um dos melhores laterais direitos do mundo. O Zenit tinha oferecido 130 milhões de reais, mas o Flamengo não quis nem ouvir, nem conversar, porque sabe que o atleta vai se valorizar e que depois do Mundial o Flamengo pode vender ele por mais de 200 milhões de reais. Então, em relação ao Wesley, não sairá do Flamengo pelo menos nessa janela. Sobre o Arrascaeta, a staff do jogador procurou o Flamengo, só que o Flamengo, por enquanto, não quer negociar a renovação de contrato, né? O Arrascaeta, da última vez que renovou o contrato, foi um sofrimento danado, mas no final das contas ele se acertou com o Flamengo. Dessa vez, o Flamengo enxerga que o contrato dele só terminando no final do ano de 2026, que não tem muito sentido negociar essa renovação de contrato, pelo menos por enquanto, tá? E falando sobre a base, Nuno Campos chegará para comandar o Sub-20 do Flamengo. Nuno Campos, que tem uma vasta experiência como auxiliar técnico e uma experiência pequena como técnico, né? Até mesmo, se eu não me engano, do Tondela ele foi técnico. Chega para assumir o Sub-20 com aquela intenção de mesclar o futebol do Sub-20 com o futebol do profissional, pelo menos na parte tática, né, para quando o jovem subir, ele já sabia o que fazer dentro de campo. Então, é isso sobre o mercado da bola. Tentei resumir da maneira mais rápida e sucinta possível todos esses temas. E se vocês quiserem comentar algum deles, por favor, coloca aqui embaixo do vídeo. Lembrando que o Lohan foi negociado para o CSKA. O Flamengo terá que dar uma parte aí dessa negociação pro Madureira, que tem uma parte do passe do atleta, e ele foi vendido por 8 milhões de euros, né? Eu já estava até esquecendo de falar sobre o Lohan. Em relação ao Lohan, vocês acham uma boa essa venda por 8 milhões de euros? Ou vocês enxergam, assim como eu, que é um jovem muito promissor, infelizmente não conseguiu mostrar todo o seu potencial no Flamengo, mas com certeza vai arrebentar lá na Rússia e vai se valorizar, e com certeza daqui a algum tempo vai ser vendido por milhões e milhões de euros. Pelo menos é a minha opinião. Então, se vocês quiserem deixar opinião sobre qualquer um desses temas, por favor, coloque ele aqui embaixo do vídeo. E nação rubro-negra hoje tem Flamengo versus Botafogo, né, cara? Como é bom jogar o Campeonato Carioca, principalmente por causa dos clássicos. Já jogamos ali contra o Fluminense no último fim de semana, vamos jogar contra o Botafogo hoje e no próximo sábado jogaremos contra o Vasco. Lembrando que essa partida contra o Vasco seria 4h30 da tarde, ela foi passada para 9h45. Mas falando hoje sobre Flamengo versus Botafogo, a partida começa às 9h30 e terá transmissão tanto da Band, em TV aberta, quanto do canal GOAT no YouTube. Então não tem desculpa, em qualquer lugar você poderá acompanhar o Flamengo gratuitamente. Flamengo que está na segunda colocação com 14 pontos, com uma partida a menos do que o primeiro colocado, que é o Volta Redonda, que tem 17. E caso o Flamengo vença, o Flamengo iguala o Volta Redonda só
por causa do número de gols, o Flamengo ficará na primeira colocação. Então, está valendo a liderança a partida de hoje. E o Botafogo, que também tem um jogo a menos, ele tem 12 pontos, está na sexta colocação. Para vocês verem como está embolado esse campeonato carioca, né? Com os times pequenos fazendo um papel bem interessante no Cariocão 2025. Para essa partida, lógico, o Flamengo entrará com algumas mudanças. O Felipe Luiz já falou que campeonato carioca não é prioridade, então alguns jogadores ele irá poupar, né? O principal deles aí é o Ayrton Lucas, que sentiu uma pancada no joelho e provavelmente não entra em campo hoje. Então, ou o Danilo joga improvisado pela esquerda, ou o Flamengo entra com 3 zagueiros. Vamos mostrar ali um Danilo sendo um titular pela esquerda. Com Rossi no gol, lateral direito Wesley, lateral esquerdo Danilo. Na zaga, Léo Pereira ao lado do Léo Ortiz. Na parte de volante, o Pulgar. Um pouco mais na frente, o De La Cruz. Aí vem o Arrascaeta ou o Gerson, né? Acredito que o Arrascaeta fique no banco, né? E entre no segundo tempo. Então, vamos colocar ali o Gerson como aquele armador. E aí no ataque, o Plata, o Michael e o Bruno Henrique. É esse o provável Flamengo para entrar em campo hoje contra o Botafogo. Botafogo vai vir para cima, tá com raiva, tá com a faca nos dentes. É o nosso vice, né? Ganhamos a Supercopa, então vamos partir para cima do Botafogo para traumatizar ainda mais eles e tentar encaminhar a não classificação do Botafogo para a próxima fase. É isso. Flamengo vai partir para cima, vai ser um jogo interessante de ver, né? Clássicos são sempre bem legais de ver, menos o último, né? O último clássico Flamengo-Fluminense foi bem monótono, né? A partida inteira praticamente, não foi um jogo legal, sem muitos chutes a gol. E nessa partida eu tenho esperança que seja uma partida mais agradável para a gente poder ver o Flamengo partindo para cima e, se Deus quiser, conquistando os 3 pontos e de tabela conseguindo também a primeira colocação na Taça Guanabara para a gente lutar por esse título simbólico que é a Taça Guanabara, né? Porque o primeiro colocado da fase de grupos leva esse troféu. É isso em relação ao Flamengo versus Botafogo, meu palpite para esse jogo: 3-0 time do Flamengo. Se vocês quiserem deixar o palpite de vocês, por favor, coloca aqui embaixo do vídeo, lógico. Bom jogo a todos. Rapaziada, a seleção brasileira sub-17 fez a sua convocação e, por incrível que pareça, né, parece que estão destruindo realmente aquele futebol raiz que a gente tem, alegria nas pernas, que sempre foi um símbolo do futebol nacional, né? A molecada jogando muito, driblando, partindo para cima, fazendo aquele futebol arte, aquele futebol bonito. Só que parece que o técnico da seleção brasileira sub-17 não enxerga assim, porque o Rian Roberto, ele não foi convocado para a seleção sub-17, né? Deixando vários perfis, até mesmo fora do Brasil, sem entender, né? Tem perfil sul-americano que está falando, não estamos entendendo o porquê do Rian Roberto não ter sido convocado. E olha que o Rian Roberto é um dos jogadores mais habilidosos dessa categoria, né? Da categoria sub-17. Ele ainda joga no sub-16 do Flamengo e tem um talento assim gigantesco. Mas é isso, né? Parece que estão matando o nosso futebol. Parece que legal é somente você tocar a bola, né? Você driblar, fazer aquele futebol bonito, e o moleque chuta pra gol pra caramba, ele não fica driblando pra trás, ele dribla, parte pra cima e tenta fazer seu gol. Parece que isso está sendo executado, parece que estão matando o futebol nacional, pra gente ficar com aquela cópia nojenta do futebol europeu, que é só toque, 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 toque pra lá, toque pra cá, porra, e matando a habilidade dos nossos jogadores. Então, quer dizer, se o jogador driblar, se tiver alegria nas pernas, se partir pra cima, não pode, né? Tem que ser aquele futebol burocrático. É por isso que a seleção brasileira tá esse lixo todo. A partir de todas as categorias, né? A seleção brasileira principal tá um lixo, ninguém mais liga para a seleção brasileira. As categorias de base da seleção brasileira também estão muito mal das pernas. Por causa disso, cara, os próprios técnicos brasileiros estão destruindo com o futebol nacional. Pelo menos na minha opinião, isso aí é um recibo que eles passam, né? Não convocando o Rian Roberto. Para mim, isso é uma vergonha. Rapaziada, cutucaram a onça com vara curta, melhor dizendo, cutucaram a fera braba com vara curta. Real Madrid jogou contra o Manchester City pelas oitavas de final da UEFA Champions League. Foi o primeiro jogo. Só que a nossa cria
Vinícius Júnior, ele destruiu com a partida, né? E essa partida foi marcada por provocações. Todo mundo sabe que o Rodri, ele recebeu ali a bola de ouro no lugar do Vinícius Júnior, né? Foi o primeiro colocado, mas injustamente. Então, por causa das reclamações do Real Madrid e também do Vinícius Júnior, a torcida do Manchester City, ela fez uma bandeira, colocou, ó, pare de ficar chorando, e colocou o Rodri beijando a bola de ouro. Só que aquilo, né? Cutucou a fera ficou boladona, e na partida o Vinícius Júnior simplesmente deu 2 assistências e destruiu com o jogo, mano, com direito a uma caneta no começo do jogo que desmoralizou o jogador do Manchester City. Com essas 2 assistências, o Vinícius Júnior, ele se iguala ao Messi como o maior distribuidor de assistências na fase de mata-mata. Mas o Messi, para conseguir essas 12 assistências, precisou de 77 partidas. E o Vinícius Júnior, né, mais conhecido como Neguebinha lá nos estúdios Globo, principalmente nos estúdios do Sport TV, conseguiu 12 assistências em 30 jogos, para você ver como o moleque é fenomenal e hoje em dia é o melhor jogador do mundo. Então é isso, apenas uma curtinha aqui para exaltar a nossa cria que anda voando e nessa primeira partida das oitavas de final já encaminhou sua classificação. O jogo de volta será Real Madrid e Manchester City, mas na casa do Real Madrid, com uma possibilidade enorme, gigantesca, do Real Madrid passar para a próxima fase, graças muito ao Vinícius Júnior, né? Tá mandando muito bem, parabéns Vinícius Júnior. E aquele apelido Neguebinha realmente ele funcionou, mas funcionou totalmente ao contrário. Valeu, nação, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!